Legal, Paty, valeu. Excelência. Muito obrigado. Vamos lá, me situando aqui. Boa tarde, TDC. Tudo bem, comunidade? Vamos começar aqui. Só uma rápida apresentação. Eu sou Gustavo Cocina, sou marido da Priscila, pai do Lucas e do Leonardo. Sou conhecido pelos amigos aí como maníaco do jogo de tabuleiro. Foi um hobby desenvolvido aí durante a pandemia, né? Já que não podia sair para passear. E, muito bem. Eu estou nessa brincadeira da agilidade já faz uns 8 anos, assim, em tempo integral. E enquanto um líder de transformações ágeis, já estou aí faz uns 4 anos. Tá? Então, prazer enorme aqui voltar para o TDC, minha terceira vez aqui no palco, primeira nesse grande aqui. Tá? Espero que vocês gostem. Esse QR Code aqui é o meu LinkedIn, quem quiser se conectar para eu passar algum material, trocar ideia, enfim, fica à vontade. Vou mostrar ele de novo lá no finalzinho, tá? Muito bem. Pessoal, o papo de hoje é como conduzir uma Flow Review. A Flow Review, ela é um instrumento, ela é uma técnica, né, para você utilizar em uma transição do nível de maturidade 1 para o 2, no KMM. Né? Alguém não conhece aqui o KMM? Nunca ouviu falar? Não entende quais são os níveis? Temos alguns, né? Muito bem. Eu vou dar uma passadinha rápida no conceito do Kanban e do KMM, só para que vocês também consigam acompanhar bem legal esse conteúdo, tá? E qual que é a ideia? É não apenas conduzir a Flow Review como uma cerimônia, mas como uma oportunidade de inspeção e adaptação, né, introduzindo, reforçando valores culturais desse nível de maturidade 2, tá bom? Vamos lá. Eu vou passar rapidinho aqui essa parte conceitual, para sobrar tempo para ir para a parte principal e um tempinho também para as perguntas. Muito bem. Pessoal, vamos lá. Primeiro de tudo, né, é a primeira informação que eu quero que vocês guardem aqui. O Kanban não é só um quadro, tá? O Kanban não é só um sistema puxado. O Kanban, ele é mais do que isso, ele é um método para gestão de mudanças, ou seja, um método para transformação, um método para evolução da sua empresa. O objetivo do Kanban é explicitar os problemas, ou seja, emergir os problemas e engajar as pessoas na sua solução, né, na sua mudança, na sua melhoria. Tá? Como que o Kanban funciona? É pela fórmula da mudança evolucionária, que ela combina elementos estressores, né, que são as visualizações de dados, né, as métricas. Tem técnicas, né, que vão causar aqui propositalmente algum incômodo na organização. E você tem as oportunidades de reflexão, que são as cadências de tomada de decisão de um determinado serviço, de um determinado time. Né? E a Flow Review é uma cadência, ou seja, é uma ocasião em que pessoas que trabalham ali em determinado serviço vão se juntar, vão analisar alguns dados, alguns estressores e buscar problemas para resolver de forma a ganhar eficiência. Tá? Então, a Flow Review está muito no jogo da eficiência. Eu vou voltar a falar sobre ela, mas rapidamente, o que é o KMM? Né? É o modelo de maturidade do Kanban. Aqui está a capa do livro, está uma URL para quem quiser conhecer um pouquinho mais. E aqui estão os 6 níveis de maturidade desse modelo. Tá? A gente tem aqui a Flow Review como um instrumento que vai te ajudar a fazer a transição do 1 para o 2, né? Do nível 1 para o 2. Por que eu escolhi esse tema, pessoal? Porque a maioria das empresas que a comunidade Kanban conhece, tem contato e atua, estão nesse momento de fazer essa transição. Tá? Então, acredito que seja um conteúdo aí, útil, que vocês possam levar o conhecimento e aplicar da forma que for mais adequada nos contextos que vocês atuam. Então, pessoal, o nível 0 ali, eu vou passar bem rapidinho.
O nível 0 é o nível inconsciente, ou seja, a gestão da empresa ainda não percebeu a necessidade de fazer uma gestão de serviços de maneira mais organizada, né? Então, é um trabalho desorganizado, tipicamente, sem um controle visual, sem ferramentas que vão ajudar, né, nessa gestão do trabalho. O nível 1 já é uma grande evolução em nível 0, porque ele já junta pessoas em times e já coloca ali alguma prática que vai facilitar a colaboração entre essas pessoas, que vai aumentar a transparência do trabalho dentro do time e que vai promover aquela postura de atitude, de iniciativa, para que as pessoas resolvam problemas, tá? Então, ele promove aí o heroísmo individual, que nesse nível ele é uma coisa desejável. Muito bem, só que indo então aqui para o nível de maturidade 2, o que acontece? Nós temos aqui uma mudança, né? Se a gente olhar ali, ó, cultura, práticas e resultados, esses são os pilares do KMM, são os temas que o KMM trabalha. Então, você tem lá, desde o nível inconsciente, no nível de maturidade 0, uma cultura individual, né, sem muita gestão, que leva a problemas de sobrecarga e resultados muito pobres, né? Você tem a evolução disso, né, de uma cultura mais tribal em nível de time, no nível de maturidade 1, e indo para o nível ML2, o nível de maturidade 2, já passa a ser uma cultura tribal em nível de serviço. Quero dizer, times de times. Tá? É disso que a gente está falando tipicamente num nível de maturidade 2. O que entra, assim, de novo no nível de maturidade 2? Questões de alívio da sobrecarga, que ainda estão muito presentes nos níveis 0 e 1, já começam aí a ser resolvidos no ML2, porque a gente está jogando o jogo da eficiência no ML2, a gente não está na eficácia ainda. Tá? Então, para isso, vem algumas questões, né? Eu começo a resolver a sobrecarga no nível 2 e começo a introduzir a consciência de que existe um cliente. Né? Por quê? Porque estar estacionado no nível 1 é o que a gente chama de time-centrismo. É a empresa olhando apenas para si, apenas para dentro de si. E quando a gente coloca explicitamente o cliente nesse jogo, a gente começa a olhar para fora, começa a desenvolver a empatia com o cliente. Não necessariamente eu já estou atendendo bem, não é isso. Isso é no nível 3 que acontece. No nível 2, eu sei que existe um cliente lá, tá? Que está me demandando um serviço e que vai receber o resultado em seguida. Pessoal, então olha, esse desenho aqui são aqui implementações aqui de times, né? Estão no nível de maturidade 1. Né? E o que esses times fazem para melhorar o comportamento do time? Né? Melhorar a colaboração, melhorar a transparência, resolver os problemas aí por meio de iniciativa. Fazem as cerimônias de retrospectiva. Então, quem já participou aí dos outros encontros, né, aqui dessa trilha, já viu alguma coisa ser falada a respeito, né? São ciclos de feedback importantes para a consolidação do nível de maturidade 1. Né? Só que, o que acontece se esses 3 serviços aqui, ou esses 3 times, precisam trabalhar em conjunto? Num caso hipotético, né? Por exemplo, essa primeira área aqui de UX, ela vai formatar as demandas, a área de arquitetura vai desenhar a solução, e depois uma squad ali de produto vai fazer o desenvolvimento mesmo, até entregar para o seu cliente. Né? Como que você gerencia todo esse workflow, todo esse fluxo de entregas que nascem ali de uma necessidade do cliente até realmente ir para a mão do cliente? Aí você tem uma evolução para o nível de maturidade ML2. Né? Então você tem o desenho de um workflow que vai perpassar por todos esses silos. Né? Porque se eu não tenho uma gestão como essa, eu tenho silos e eu tenho os problemas. Né? O principal deles aí é sobrecarga, é muito problema com priorização e, claro, insatisfação do cliente. Então, essa transição para nível 2 requer que você comece a mapear o fluxo do trabalho, né? O caminho que um determinado trabalho passa, né, desde que uma necessidade do cliente é recebida ou é
percebida, até que, de fato, né, o trabalho do conhecimento vá somando ali por meio das suas especialidades, né, a especialidade do UX, a especialidade da arquitetura, a especialidade de codar, né, até que, de fato, você tenha um produto entregue. Então, o nível de maturidade 2 prevê, né, esse aumento, essa elevação da consciência da gestão do trabalho. Tá? E aí o que acontece? Enquanto a retrospectiva está relacionado a melhorar a colaboração, a transparência aqui dentro dos times, a Flow Review já está relacionada a você utilizar realmente hard skill de gestão de fluxo para que esse caminho da demanda do cliente seja mais fluido, seja mais rápido, né? Ele tenha muito possivelmente mais qualidade. Tá? Então é isso, olha, eu estou fazendo a gestão do trabalho entre áreas, ok? Então, esse aqui é um exemplo aqui bem tranquilinho, né? E a Flow Review é a cadência de tomada de decisão voltada a melhorar esse jogo da eficiência. Tá? Então, o objetivo da Flow Review, né, é aumentar a capacidade de um determinado serviço. Tá? É fazer com que a vazão desse serviço, né, ela aumente, ou seja, eu quero entregar mais com os mesmos recursos que eu já tenho, com a mesma capacidade, né? Em termos de recursos humanos, enfim. E também eu quero, eventualmente, melhorar algumas outras métricas relacionadas a esse fluxo. Não é só a vazão, não é só o entregar mais, mas é o entregar mais rápido. Ou seja, eu quero reduzir o lead time, o cycle time, né, o time to market, enfim, qualquer que seja a forma como você se refere ao tempo de entrega das demandas. Tá? Essa que é a ideia da Flow Review, é o jogo da eficiência. Muito bem. E aí, pessoal, o que eu tenho aqui? Né? Isso aqui é um canvas do Miro, que eu criei o ano passado, quando eu trabalhava em um banco. Fui evoluindo esse ano, quando eu trabalhei num outro banco. Né? E ele me ajudou a implantar uma necessidade ali da empresa de se fazer um PDCA ou de se promover uma melhoria em nível de serviço. Tá? Mas como isso aqui era uma coisa muito nova, nesses dois ambientes que eu trabalhei, eu usei muito essa parte aqui da esquerda para educar as pessoas sobre qual que era o objetivo. Tá? Então, eu vou dar um zoom aqui, né, em cada um desses pontos, conversar com vocês rapidinho sobre isso. Tá? Mas, fundamentalmente, o que vocês vão enxergar aqui são esses retângulos aqui, branquinhos, com o canto arredondado, que são os valores culturais ML2, né, nível de maturidade 2, que eu fui começando a educar as pessoas também. Tá? E também, principalmente, pelo uso de filtros de decisão. Então, mais um conceito interessante que eu vou tentar comunicar para vocês. Bom? Então, toda essa parte aqui é um pouco mais educacional. E lá para a direita é que está a Flow Review de fato. Né? É que está a execução ali da cadência. Né? Então, vou começar a dar um zoom aí. Beleza? Primeiro, né, enquanto o nível de maturidade 1... ele está introduzindo e está reforçando a atitude de solução de problemas, a iniciativa, enquanto ele está reforçando transparência e colaboração para criar times coesos, né? Cadê o Samuca? Entendeu? E esse cara que estava falando sobre coesão social, né? Esse é o objetivo lá de uma retrospectiva. No nível de maturidade 2, a gente já está falando de outros valores que devem ser introduzidos e reforçados. Então, primeiro deles aí, e na minha opinião é o principal e do qual se derivam todos os outros, é a consciência do cliente. Ou seja, eu não estou olhando somente para o time. O trabalho que eu faço foi solicitado por alguém, por algum cliente, e vai ser entregue a algum cliente. Esse é o conceito de serviço, tá? É quando você inclui especificamente e explicitamente um cliente dentro da sua jogada aí, tá? O segundo valor aqui é a compreensão interna. Isso quer dizer o quê? Pessoal, muitas vezes, quando você roda um static numa empresa, que é a abordagem lá para a introdução do Kanban, você percebe que as pessoas não enxergam um fluxo de trabalho end-to-end e muitas vezes não enxergam nenhum fluxo de trabalho dentro do time.
Tá? Elas estão muito preocupadas ali só com o seu trabalho, só com a sua tarefa. É como se fosse um silo dentro de um silo. Então, a compreensão interna, ele é um valor também explícito aqui que a gente introduz e reforça nessa transição para o ML2, para que a gente possa melhorar a compreensão das pessoas, né, ou a visão das pessoas dentro de um fluxo de trabalho bem mais compreensivo, né? Ou seja, a pessoa saber que ela recebe uma demanda de alguém, faz lá algum trabalho dela e eu tenho etapas posteriores aí para esse trabalho. Tá? E claro, o fluxo, como não podia deixar de ser, já que estamos falando de uma flow review, ele é um valor aí importante. Os atos de liderança que são uma evolução daquele valor lá da iniciativa, né? Porque no ato de liderança eu já quero engajar outras pessoas comigo, em vez de buscar resolver problemas sozinho, com todo o sacrifício que isso requer. Né? A narrativa, que é uma forma de você ir contando uma história de evolução. O respeito, que é uma forma, não é o respeito pessoal ali no trato, mas é o respeito à capacidade produtiva de um determinado contexto. E a mudança evolucionária, que é um valor que diz o seguinte, cara, eu vou mudar uma coisa de cada vez, conforme a necessidade, conforme o problema a ser resolvido, e eu não vou chegar aqui fazendo revoluções. Tá? Então, esses são os 7 valores culturais que a gente trabalha, que a gente reforça no nível de maturidade 2. Tá? E os valores culturais, de que maneira que você pode introduzi-los? Por meio de filtro de decisão. Pessoal, filtro de decisão é alguma frase, é alguma informação que vai ajudar as pessoas a moldarem um comportamento desejado. Isso é muito bacana. Às vezes, essa frase, ela pode ser ali uma informação, né, uma coisa assim mais imperativa, né, ó, faça desse jeito. Às vezes, ela pode ser uma reflexão, às vezes, pode ser um ditado popular. Né? Por exemplo, um ditado popular, mais vale um na mão do que 2 voando, para mim isso aqui é um filtro de decisão para gestão de risco, né? Para segurar a sede de aposta. Tá bom? Então, muitos desses ditados populares servem para moldar comportamento. Pensa nisso. Tá? Quando você ouvir uma frase pronta dessa, pensa, peraí, que comportamento que essa frase está buscando reforçar nas pessoas? Filtro de decisão serve para isso também, mas não necessariamente eles são ditos populares, tem outras formas. Tá? Então eu vou trazer alguns aqui. Então, o valor da narrativa, né, de que maneira que eu tenho trabalhado esse valor, né, nos ambientes pelo qual eu passo. Tem um filtro de decisão aqui, que é o quem somos e por que estamos aqui, está contido em nossa história. A resiliência é habilitada através da narrativa. Né? E o que é a resiliência? Esse gráfico aqui da direita, ele faz parte do pôster Construindo a Resiliência, que está no site KMM Plus. Né? Você pode criar uma conta gratuita ali, tem um plano pago também que vai te dar acesso a mais materiais, mas esse material ele está lá também. Né? E o que é a resiliência? É a sua capacidade de se recuperar de choques rapidamente, para voltar a entrar no mesmo ritmo de geração de receita que você estava antes do choque. Ok? Então, essa é a forma pelo qual eu trabalho narrativa. Pessoal, eu quero que o nosso serviço, o nosso time, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, esteja muito melhor, esteja mais resiliente, né? Esteja protegendo mais a geração de receitas pela empresa. Né? Essa que é a narrativa que a gente quer contar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Então isso vai sendo construído ao longo do tempo. Né? Então a ideia é que isso ela faça parte da história das pessoas e até mesmo, né, da identidade das pessoas. Cara, eu resolvo problemas e eu ajudo a empresa a ter resultados melhores. Entendeu? Isso é uma noção de identidade mais ampla do que, pô, eu sou um agilista, eu sou um agile coach, eu sou um dev. Ok? Para quem já conhece aí as dinâmicas da agilidade, né, tem aqui um rápido não é para explicar o que a Flow Review significa. Né? Por quê? Porque a Flow Review é uma coisa nova na grande maioria dos lugares. Tá? A Flow Review ela é um momento de colaboração.
Tá? E precisa acontecer num ambiente seguro, para que as pessoas elas, aprimorem, né, os seus relacionamentos, a sua confiança, a sua coesão. Tá? Então não é um momento de reporte, não é um momento de julgamento. Tá? E quando a gente está falando aqui em práticas evolucionárias, cara, não tem certo ou errado. Tá? Não tem certo ou errado. A gente discute aqui as práticas que são ajustadas ao contexto, a gente discute aqui os trade-offs, né? Bem, o que eu ganho, o que eu perco ao adotar uma certa abordagem. Tá? E aí, o que acontece também? O que a gente identificar de problemas, vamos buscar resolver de uma maneira evolucionária, e não, né? Olha, o ato falho, né, Manuel? E não de uma maneira revolucionária, pelo amor de Deus. Tá? Então, eu tenho aqui uma citação também do grande William Edwards Deming. Tá? Quem não conhece esse senhor, por favor, dê um Google depois. E esse cara é uma das grandes mentes do século XX. O que esse cara fala? Olha que interessante, né? Não é necessário mudar. A sobrevivência não é obrigatória para as companhias, para as corporações. Né? Galera, faz sentido isso? Né? É óbvio que ele está sendo irônico. Quem já passou por um layoff aí, que diga, né? Sobrevivência das empresas é importante. Tá? Até porque está relacionado à sobrevivência sua como profissional. Tá? Então, essa também é um filtro de decisão, né? Que vai ajudar a moldar o comportamento das pessoas, buscando a perpetuidade do seu negócio. Então isso conversa muito também com o valor de você construir resiliência. Né? Aumentar a agilidade, ou seja, a capacidade de aproveitar oportunidades rapidamente. Ok? Muito bem. Né? E aí também nessa educação que eu faço da Flow Review, né, para esse público dentro das empresas, eu já começo falando sobre os objetivos que a gente tem com ela. Né? Ou seja, quais são as saídas. Né? Então, primeiro ali, é claro, o aumento crescente, né, da compreensão sobre um fluxo de entrega, sobre um fluxo de trabalho. Que mais? Um suporte à tomada de decisões relativas ao fluxo. Se eu já estou pronto para começar um novo projeto, um novo entregável, ou se eu ainda estou com uma certa sobrecarga no meu sistema. Tá? Qual que é o risco de eu começar alguma coisa nova e a qualidade decair e eu perder prazo por conta de sobrecarga? Tá? E, finalmente, o plano de ações atualizado. Eu gosto de utilizar um Kaizen Board, que é um kanbanzinho, que em vez de passar entregas, passam melhorias. Simples assim. Então, o que é que vai me ajudar nesse suporte à tomada de decisões? Métricas, pessoal. Né? A compreensão sobre a capacidade de entrega, né? Sobre a demanda, ou seja, sobre a pressão que está sendo imposta nesse serviço. E quais são fatores ofensores ali, bloqueio e retrabalho. Tá bom? E aí também a gente está falando de 2 valores culturais que vão ajudar as pessoas a entender melhor do que a gente está falando e de que maneira a gente vai praticar, introduzir e reforçar esses valores. Então, o respeito. Né? Pessoal, vamos lá. Começa mais esse projeto sim que dá. Né? A gente vai se virar. Esse time é bom demais. Já escutaram essa frase? Né? Enfim, pelas risadas aqui, acho que já, né? Muito bem. Pessoal, isso aí é aquela coisa que se chama de querer muito, né? Não vai dar certo. Galera, aqui é o seguinte, o valor do respeito está relacionado a você de fato conhecer a capacidade produtiva. Então você faz uma avaliação realista dela. Né? Então, muita gente que apresentou os cases na trilha de agilidade hoje falou, olha, aumentei a vazão, reduzi o lead time. É disso que a gente está falando, né? De conhecer o quão previsível o nosso serviço é. E contar com essa previsibilidade na hora de começar uma demanda, um projeto, na hora de você dar uma projeção de data de entrega. Okay? Esse que é o valor do respeito. E o valor do atos de liderança, que vai além da atitude de resolver problemas, se você identificar um problema, uma oportunidade de melhoria, né, cara, não fica na inércia, não senta no problema. Né? Porque aquilo não importa, ou porque você vai esperar alguém resolver. E também não se sacrifica querendo resolver sozinho, porque principalmente em empresas grandes, resolver problemas é difícil, né? Em culturas assim de maior silo. Okay? Então, a ideia do ato de liderança é engaje outras pessoas, né? Faça parcerias aí, vamos atacar esse problema juntos.
né? Vamos juntos, por exemplo, coletar as evidências e escalar para alguém que possa tomar decisões e resolver ou amenizar o problema. Essa que é a ideia do ato de liderança, que é um princípio do Kanban para a gestão de mudanças. Valorize, estimule os atos de liderança em todos os níveis, né? E como é que a gente busca estimular? Esse filtro de decisão costuma ajudar. Tá bom? Viu alguma coisa? Não fica parado e também não espere que alguém vai resolver no teu lugar, né? Faça alguma coisa, né? Engaje outras pessoas para resolver junto com você. E finalmente, o que é que entra para uma Flow Review? O próprio plano de ações atualizado, ele é uma entrada e é uma saída, né? Então, na forma de um Kaizen Board, se você quiser, aqui está um exemplo de um Kaizen Board, Kanban, simplesinho, tá? Entram métricas de fluxo que você vai querer inspecionar, entram métricas de qualidade também, né? Porque é interessante que você não sei se vocês lembram de um comercial de pneu dos anos 90, eu que já tenho cabelinho branco, uso essa referência sempre, é da Pirelli, o potência não é nada sem controle. Não adianta eu querer entregar cada vez mais e mais rápido com uma qualidade ruim. Então, eu particularmente gosto de promover excelência técnica e métricas relacionadas à qualidade, como quantidade de bugs, de incidentes em produção, né? Ainda na transição para o nível 2. Mesmo em nível 1 eu já costumo trabalhar isso. Tá? Bom, então a gente tem aqui algumas coisas que são valorizadas quando a gente está falando dentro do jogo da eficiência da Flow Review. Primeiro, quando a gente tem empresas assim, que são silos mesmo, pode haver transparência dentro de cada silo, mas não entre os silos. E a transparência, que é um valor cultural ML1, eu precisei trabalhar na transição para o ML2, né, o nível de maturidade 2, nos contextos que eu já servi aí como um líder de mudanças. Tá? E aí, novamente, o grande Deming traz um filtro de decisão para a gente, não se gerencia o que não se mede. Essa frase dele é bem conhecida, né? E para você valorizar a compreensão, né, de um fluxo, de um caminho aqui de trabalho numa empresa grande, né, num caminho end-to-end, né, você tem aqui o George Box, que é um estatístico em inglês, que ele fala o seguinte, quando você fala em estatística, todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. Quero dizer, a ideia aqui não é acertar ali em cheio uma previsão, mas é reduzir o seu erro, né? Ou seja, eu vou mapeando um fluxo de trabalho e pode ser que eu não consiga mapeá-lo inteiro, né, na primeira atacada. Pode ser que eu faça algumas iterações para conseguir enxergar, né? Então, não tem problema, pessoal. Não tem problema. Um modelo que você vai aí se aproximando, né, do seu território, um mapa que vai se aproximando do território, é útil, vai te ajudar a tomar decisões de uma forma mais robusta. Tá? Reduzir a incidência de erros aí por decisões pobres. Okay? Pessoal, esses são alguns dos filtros de decisão que eu puxei daquele pôster de filtros de decisão. Existem outros lá. Tá? E você pode também discutir com as pessoas que estão trabalhando ali com você outros filtros de decisão complementares que possam ajudar. Inclusive, quem quiser fazer isso, quiser me mandar como dica, vou gostar demais. Tá? No começo desse ano, eu estava ali numa empresa buscando valorizar algumas coisas para a criação de uma cultura de produtos. Então, fizemos lá uma dinâmica em que as pessoas ali, os líderes de produtos, os PMs, os GPMs, eles decidiram o que eles querem valorizar em uma cultura de produtos emergente. Né? E então, em seguida, a gente entrou com uma dinâmica para que essas pessoas escolhessem, né, filtros de decisão. Então, não foi puxado da cartilha que as pessoas escolheram, né, definiram, discutiram filtros próprios. Okay? Muito interessante. Muito bem. E aí, aqui eu costumo deixar também um espaço, né, para um parking lot de fontes de insatisfação, coisas que incomodam as pessoas e que não necessariamente eles estão enxergando o impacto nas métricas. Ou seja, é uma parte menos estruturada e um pouco mais livre aqui da Flow Review. Tá? Então, fica o parking lot. O Kanbanzinho também, né? Percebe que é um Kanbanzinho? Tenho ali coisas que eu quero discutir, coisas que estão em discussão e coisas que já foram discutidas.
você pode acrescentar uma coluninha a mais aí também com as ações, né, que vão derivar. Bom? E aí está o Canvas aqui que eu fui evoluindo aqui no Miro. O que a gente tem aqui, pessoal? Alguns temas, né? Então, tema das histórias, temas dos bugs. Eu quis separar isso, porque uma coisa é a velocidade, né? O ritmo do meu fluxo de entregas, o outro é o controle, né? Um é potência, o outro é o controle, é a qualidade. Né? Posso ter aqui alguma informação que vai dar mais contexto, por exemplo, o que é o lead time? Então está ali alguma informação que a gente produziu, colheu novamente do KMM e deixou ali, né, à vista das pessoas. E também, se você tem determinados KPIs ou determinados KRs relacionados a determinadas métricas, você pode tornar visível também, porque ele vai explicar o porquê estamos discutindo essas métricas. Então, temos aqui filtros de decisão também para discutir a velocidade ali das histórias e o controle da qualidade com os bugs. Né? Então, o valor do fluxo. Né? Poxa, eu quero remover obstáculos, né? Ou seja, remover os ruídos entre os silos por meio de acordos, em vez de toda vez que eu tiver uma demanda, né, que atravessa os silos, eu precisar de um herói, ir lá bater na porta, se expor, brigar, enfim. Tá? Esse que é a valorização do fluxo, buscar acordos para que ele fique mais fluido. Tá? O valor da consciência do cliente, que também está muito ligado lá com a compreensão, né? De onde vem uma demanda, para onde vai. Okay? Sem eu conhecer origem e destino, não há fluxo, só há tarefas. Né? Só há tarefas. E quando a gente fala nos bugs, é o serviço ao cliente. Esse já é um valor de nível de maturidade 3. Né? Que é atender os clientes, buscando atender suas expectativas, na verdade. Né? Em vez de somente atingir metas pessoais ou organizacionais. Né? Então, muitas vezes, não sei se vocês repararam aqui, mas o lead time ali era um KR. Né? Eu não posso perseguir esse cara à custa da qualidade. Né? Então, você tem uma métrica de controle aqui, tá bom? Agora, voltando aqui para o Canvas, o que acontece? Pessoal, está vendo ali janeiro? Então, eu tenho esse cara janeiro, fevereiro, o ano inteiro. Né? Por quê? Porque eu quero a narrativa, eu quero a melhoria, eu quero comparar os números de um mês para outro, quero comparar como estava lá em fevereiro, como melhorou em novembro. Tá? Essa que é a ideia da narrativa, da resiliência. Então, temos ali uma pancada de métricas, tá? Temos ali os dados que estão relacionados a essas métricas. Temos ali também, e aí isso foi uma coisa que eu criei esse ano, não tinha no ano passado, que é a parte dos insights, que eu quero que as pessoas entrem nessa coluninha, botem ali um post-it, para falar qual que é o entendimento que elas tiveram sobre aquela métrica, né, o significado que elas puderam extrair. Né? Do tipo assim, eu quero que a pessoa escreva, cara, nosso lead time melhorou 60%. Tá? É isso, pessoal. E esse insight, ele também vai ajudar a fazer parte de uma narrativa aí, de uma compreensão. Né? Então, eu gostei muito de exercitar isso aí, principalmente esse ano. Tá? E depois, claro, uma coluninha para as ações. Né? Então, você pode ter os post-its aí para ações que vão alimentar o Kaizen Board ou um plano de ações, né? Com uma lista em seguida. Aí você tem, né, uma coluninha a mais, pessoal. Talvez seja ruim de ler, mas é o Hansei. O Hansei é um termo que vem do Lean, que quer dizer a reflexão. Né? E eu uso essa coluna para que as pessoas coloquem aí o que elas aprenderam naquele dia. Porque o aprendizado também faz parte de uma narrativa. Né? De você construir uma empresa que aprende. Tá? Isso também foi uma coisa muito legal de exercitar. E por fim, uma coluna para o feedback sobre a Flow Review. Também foi bem interessante para tornar a própria cerimônia, né, a própria cadência mais fluida, mais gostosa. Okay? Então isso é com o pessoal aí preenchendo post-its, né? E claro, discutindo também abertamente. Pessoal, esse Canvas aí, quem me procurar no LinkedIn eu posso passar de boa. Tá? Se muita gente pedir, eu dou um jeito, tentar submeter ele lá para o Miroverse, né? Para
para que você tenha um acesso instantâneo, mas fique à vontade. Eu só vou recomendar, na verdade eu vou pedir uma coisa, não necessariamente você precisa aplicar tudo isso aí, trabalhar todos os valores culturais de uma vez, todas as métricas de uma vez. Isso pode ser aquele modo de falha do Kanban, que é o overreaching, né? É o passo maior do que a perna. Okay? Então você vai acabar prejudicando um pouco a compreensão das pessoas. Okay? Então eu vou pedir que quem quiser pôr a mão nesse template e aplicar, né, faz o que você achar necessário ali, o que você achar adequado para aquele contexto. Tá bom? E, por fim, né, todos esses materiais aqui que eu mostrei, puxei ali do site kmm.plus, você pode criar uma assinatura gratuita, tá? Pôsteres ali, esses foram os que eu utilizei, né, o da resiliência, o filtro de decisão, o mapa de práticas e o lead time, understand lead time. E tem um texto ali também que explica bem a Flow Review. Okay? Então, vou abrir aqui para perguntas agora, quem quiser me chamar no LinkedIn aí, fica à vontade.